Aí ele só decora isso: o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500. E pronto. Já tem aluno que olha para a prova, quando ele vê 1500, ele marca certo. Se a pergunta for de mecânica, que o Fusca dos anos 70 tinha motor 1500, um exemplo, ele viu 1500, ele marca que está certo. Até porque tinha 1500, 1200, 1300, mas vamos lá. Então, ele decora: o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500. No dia da prova cai: em 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. O cara erra. Caramba, é a mesma coisa. Tem duas questões da prova que falam sobre cruzamento. Uma é abalroamento no cruzamento e colisão no cruzamento. As duas são causadas por, resposta, desconhecimentos das preferências, ou seja, quem tem preferência e quem não tem. O cara não sabe, ele vai e bate. Abalroamento é a colisão onde um carro passa no cruzamento e bate na lateral do outro. Ou andando na rua pode bater, chocar um com o outro assim. Isso já aconteceu comigo de moto. O cara saiu do corredor para um outro corredor, bateu em mim. Pedaleira com pedaleira. Bom, isso cai na prova. Meu irmão, vários alunos, erra uma, acerta a outra, erra as duas. E não volta, mas peraí, cruzamento, colisão, mas lá em cima, desconhecimento da preferência, aqui também tem alguma coisa errada, vou voltar para corrigir. Mas não, passa direto. E erra. Ele falou, aquele tempo, mano, que fica ali, ó, e você já não sabe, já pula para outra frequência. 1 hora de prova. Ah, que isso. O simulado é 30. Não. Eu faço aqui em 30, porque eu digo para vocês, se você levar 1 minuto para responder cada questão, 1 minuto, é tempo aberto. 1 minuto para cada questão, você vai fazer a prova em 30 minutos. Você tem 1 hora para fazer a prova. Bom, digamos que uma questão seja um pouquinho mais complicada, cada resposta tenha 2, 3 linhas, porque você faça em 2 minutos. Mas tem questão que você responde 4, 5 em 1 minuto. Se você for para a prova pensando em fazer a prova em meia hora, você pagou por 1 hora. A maioria quer chegar lá e sair de lá com 15 minutos, com 10 minutos. Eu tive um aluno que fez a prova em 4 minutos. O cara já está feio, Veio de uma reprovação. Veio de uma reprovação. Teve um momento aí que o Detran, acho que foi quando o Itzel entrou, deram uma travada no Detran, estava acontecendo algumas coisas, o nego resolveu travar. Só tinha prova longe, não tinha prova em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Ele marcou para o Rio, foi no centro do Rio e levou pau. No dia da prova dele, eu falei assim, cara, passa lá na autoescola, senta comigo, no meu intervalo, que a gente vai fazer um monte de simulado junto, até começar a aula da tarde, eu tenho tempo, a gente vai dar um simulado junto, vamos embora. Simulado. Foi para a prova. Olha só, o cara veio de uma reprovação. Ele era para se dedicar mais. Passou. Tudo bem. 23 questões que ele fez no simulado caíram na prova. 23 questões. Então ele já está aprovado com essas. Quantas ele acertou na prova? 23. As 87 ele cagou e andou. Podia ter tirado 30. O que é tirar 30 e o que é tirar 21? Para a prova, nada. No simulado que eu fiz, cabe esse negócio do sinal vermelho, você passou no bar, mandar ver, aí apareceu quais ordens acatar a ordem do agente. Não, a ideia é continuar no sinal vermelho, ligar no de alerta e seguir, acatar a ordem do agente e prosseguir, ou virar. Acatar a ordem do agente. Então, ele podia ter tirado 30, mas não é ter tirado 30 porque vai fazer diferença na carteira, é um desafio próprio. Mano, eu estudo para tirar 30. Então, por exemplo, a Renata passou na prova com 23, mas ela era aluna de 30, porque ela estava com um caderno com mais de 100 e poucas questões que ela errou e corrigiu e anotou. Ela estava estudando, cara. Ela estava com um caderno mandando ver. Ela teve a notícia do maluco que morreu, né, que é amigo dela, e teve uma notícia de doença no pai. Aí ela foi para a prova com a cabeça pesada, fez 23. Uma boa parte, eu fiquei numa situação igual a dela, teria sido reprovada, mas ela estava bem preparada. Mas 21 e 30 não faz diferença na carteira, mas prova quem você é para se desafiar. Se você passar com 21, eu vou te dar parabéns igual. Talvez a única coisa que vai me perguntar foi onde eu errei.
Porque eu brigo para que vocês façam 30. Isso tem a ver com minha profissão também. Dos que estão sendo aprovados aqui, aprovou 23, 24, 26 e 28. 2 do online, 26 e 28. O online é mais difícil. Eu acho, para mim é mais difícil. Tem sempre alguma coisa que te distrai. Até a própria interação minha aqui com o online, se eu não perceber a interação de volta, às vezes eu não interajo, eu vou jogando. Então, o que acontece? É mais um desafio. Essa prova você tem que dar valor como qualquer prova. Que depois que vai pagar o Duda, vai dizer que o Detran está te roubando. Não está te roubando, não. Você está fazendo outra prova. Está botando outra turma para trabalhar para você. Então você tem que pagar mais caro, sim. Agora, tem uma desvantagem. Você perdeu o seu tempo enquanto estava na sala de aula, enquanto podia... Não que você não possa. Se levar pau na prova e continuar estudando, pode passar mensagem para mim. Guto, estou com essa dúvida, eu vou tirar. A minha função aqui, produzir uma coisa melhor na rua. 2, fazer vocês passarem. Porque só fazer passar é fácil. Então, eu quero sim, passa a mensagem. Eu posso demorar um pouquinho, só não vai passar a mensagem na hora da prova em cima de chegar na prova. E talvez eu não consiga responder a tempo. Mas tem dúvida, me passa uma mensagem. Qualquer eu vou responder. Outro dia eu estava no açaí. Contei até com o Piso uma vez e a outra vez eu vi a mensagem. Para eu conseguir explicar o que a menina me perguntou, ela estava estudando. Provavelmente, ela estava com pressa de saber a resposta dela, porque ela estava ansiosa para saber. Eu peguei o celular e gravei um vídeo para ela e fiz um sinal, um gesto para mostrar para ela como é que seria. Dentro da saída. Sabe por quê? Para mim, prova que ela está estudando. E se ela está estudando, eu não vou responder para ela. Então, quando a pessoa decora as questões, vai para a prova e leva pau. Um monte que eu já ouvi é o seguinte: não caiu nada do que eu estudei. Mas você passou, passei com 26. Então, desculpa, caiu sim. Você não faz mágica? Porque a primeira vez que eu fiz simulado, eu não sabia nada. Não estou te falando, até no capacete eu vou ter que apagar o capacete da vítima para respirar melhor. Mas é o que todo mundo pensa. O nego bota travesseirinho na cabeça para o acidentado ficar mais confortável. Tem lá questão, foi até que caiu uma questão lógica, se o carro por exemplo, o carro colidiu, aí tem as ferragens, tem lá a opção para você retirar o condutor. Não, desliga o veículo, tá lá, desliga o veículo e liga para a Primeiro socorro, irmão, tá uma coisa de Cara, primeiro socorro começa sinalizando a via. Se você sinalizar a via, você já está dando primeiro socorro. Eu errei na sinalização na via, sabe qual? Teve um acidente que você vai lá, e tem lá, sinalizar a via para que não parem curiosos e a gente... Evitar trânsito de curiosos na via. Isso. B. Sinalizar até 3 metros do acidente. E outra eu botei sinalizar até 3 metros, mas essa daí, sinalizar um acidente rapidamente para que evite curiosos. Evitar curiosos na pista. Bom, e a administrativa também. O que eu digo para vocês? Tem questão que eu digo para o aluno que é para decorar. Por exemplo, tem uma questão de álcool que fala sobre efeito do álcool de 6 a 8 decigramas. Essa questão, a maioria que responde pensando... Bom, foi a Amanda Felipe Ossani que passou a mensagem para mim da aula online. Agora que eu vi, desculpa, agora que eu liguei o celular. Na minha caiu assim, se o motorista é pego alcoolizado, o que é acontecer? Aí eu esqueci, acho que a retenção do veículo, né? O veículo é revocado e acho que é multado alguma coisa assim. Bom, a pergunta é porque no WhatsApp aqui não tem nome para mim. Na verdade, o que acontece? Demorou a abrir a aula porque estava faltando gente para começar. Eu tenho até 10 minutos para começar e comecei nesses 10. Falou, Felipe, fica tranquilo. Quando for assim, o meu telefone ele fica no silencioso para não incomodar. Inclusive a aula de vocês. Então, tenta dar uma ligada
Liga no WhatsApp mesmo, que aí eu vejo que alguém ligou. Tá? Eu estou sempre à disposição de vocês, pode ficar tranquilo. Bom, a pergunta é, eu estou explicando aqui que a menina passou para mim. O álcool produz muitos efeitos sobre o condutor. A ingestão de 6 a 8 decigramas de álcool, que é considerada crime de trânsito, está relacionada diretamente à produção de... A resposta é reação mais lenta e início da euforia. Aí, tem aqui, reflexo muito lento e condução perigosa. Sim, isso também. Fala que perde caiu para mim, mas não caiu assim desse grama não. Caiu sobre, no caso, condutor alcoolizado, ele perde aqui, aquela falta de agressividade. Não, é agressividade e reflexo lento. Isso aí. E falta de reflexo. Então, reflexo muito lento e condução perigosa. Eu, quando marquei essa questão a primeira vez, eu marquei essa. Sabe por quê? Eu trabalhei na lei seca. A euforia acontece quando você começa a beber. O álcool, ele é depressor do sistema nervoso central. A reação do próprio organismo é mandar drogas para poder você ficar alerta. E aí você fica alegre, eufórico. O que acontece? Você gosta desse prazer que você sente e continua bebendo mais para sentir esse prazer. Só que quanto mais você bebe, mais você afunda, porque ele é depressor do sistema nervoso central. E não é à toa que a galera que está bebendo hoje está bebendo com energético, para tentar combater esse efeito. E dá um sacode na mente, porque um baixa, outro levanta, o negócio fica esquisito. Piora até a situação. Eu não concordo que quando você chega na parte criminal, eu não concordo, mas eu não sou cientista, não sou técnico para isso. E quando você chega na parte criminal, te dá euforia. A parte criminal você já passou de euforia. Mas a resposta é essa. Uma aluna minha que fez comissaria de bordo, ela falou que fez uma questão dessa na comissaria de bordo e a resposta era essa. Beleza? Alguém estudou alguma coisa que eu não entendi ainda. Então eu não vou discutir. E aí tem visão dupla, desorientação e condição impossível. Condução impossível, sim. Tem gente que vê dobrado. Tem gente que fica desorientado e tem gente que fica com a condução impossível. Isso também é uma resposta. Problema na percepção de distância e velocidade, também o cara corre mais, o cara fica colado na traseira, o cara não sabe sair de um problema, também acontece. Cada um é cada um. Aí o aluno responde como se fosse ele, que uma aluna uma vez minha falou, eu fico com a visão dupla, por isso que eu marquei. Eu teria que ver alguém que trabalha na área explicar onde chegou nessa questão. Então, por conta disso, o que eu respondi para a aluna? Decora e não questiona. As outras, eu expliquei, amortecedor com defeito causa isso, direção desalinhada aquilo, mas essa, decora e não questiona, porque eu não sou capaz, tecnicamente, de entender isso. Eu teria que fazer um curso específico para isso, que eu não preciso fazer, mas para poder, por causa de uma questão, eu ficar mais tranquilo na hora de dar a resposta. Tem questões sobre algo que você não pode responder pensando em você. Tem que responder o que está na prova. Ponto e acabou. Errou uma vez, já sabe a resposta, decora. E tem questão que você vai entender mesmo sem ter estudado. As questões de cidadania você consegue responder. Tem umas questões que eu faço associação. Quando fala dignidade da pessoa humana, é princípio universal dos direitos humanos. Pô, dignidade da pessoa humana é princípio universal. Decora. Fica fácil de responder. Quando fala de igualdade de direitos, a resposta na frase está escrito equidade. Decora. Então, tem coisa que eu preciso passar alguns toques. Agora, tem coisa que são métodos meus. E eu digo para o aluno, olha, eu faço assim. Se você achar que é bom para você, faz igual. Mas você vai ter que achar seu método. Porque eu não posso fazer uma caixa e botar você dentro dela. Não vai caber. A caixa que me cabe, não cabe o outro. Ou vai sobrar, ou vai faltar. Então, o que você precisa é tentar entender a questão. Uma outra dica que eu costumo dar para o aluno é o seguinte. Ele pega a questão, lê o enunciado, tranquilamente. Muito aluno, quando eu vejo um aluno, 21, 21, 21, 21, 21, 21, então 23, 23, não consigo sair de 23, não consigo sair de 25, eu já identifiquei que ele tem dificuldade no enunciado da questão. O que ele consegue, ele marca, o que ele não consegue, ele erra.
porque ele não consegue entender o enunciado. Beleza. Eu falo para ele, lê o enunciado pausadamente, respeita a vírgula e ponto, e depois... Bom, tem uma questão que é parecida com aquela do Pedro Álvares Cabral que eu falei. Ela fala sobre desembarque de ônibus. O texto do código fala que ao você passar por um ônibus parado, embarcando ou desembarcando passageiros, o que você deve fazer? O texto fala que você deve reduzir a velocidade ou parar, esse é o texto todo. Reduzir a velocidade ou parar com vista à segurança do pedestre. Reduzir ou parar com vista à segurança. Ponto. Esse é o texto principal. Pode estar faltando uma palavra ou outra, mas é o texto principal. Na prova cai embarcando, desembarcando passageiros, aí o que está embaixo vai para cima, com vista à segurança do pedestre. Você deve reduzir a velocidade, vírgula. Aí lá na resposta está, ou parar. A mesma coisa do Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500 e em 1500 Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. O cara tem aluno que decora a posição que a resposta cai. Se ela cair duas vezes na A, na outra ela marca A, ele marca A e pula para a próxima. Ele nem lê a resposta. Eu tive um aluno que ele passou com 28 na segunda vez. Na primeira, ele cometeu dois erros, né? Ele reprovou por 19 na primeira. Ele tinha essa mania de decorar a posição da questão. Eu falei, cara, não vai dar, desse jeito você vai levar pau. E a outra, eu falei para ele que ele podia ler o simular, a prova, se ele não soubesse a questão naquele momento, que ele fosse até o final e depois voltasse naquelas questões para marcar, porque às vezes tem questão que responde a outra. Ele deixou 3 para marcar depois. O abençoado, com pressa de sair da sala de prova, quando chegou na 30, marcou, terminou faltando 3. Podia pelo menos ter passado por 22, deixou 3 para lá, reprovou por 19. Eu falei, cara, não acredito nisso. Um cara de 40 e poucos anos, cozinheiro da Marinha Mercante, estudou para o concurso, inteligente, capaz, competente, maduro, não era garoto, não era... Mas... Bom, embarcou 30 dias. Eu falei, agora tu come o livro. Quando voltar, tu faz a prova. Não tinha nem como ele fazer simulado comigo, estava embarcado. Beleza. Voltou, fez a prova, passou com 28. Ou seja, o 19 não representava ele. Era o 28. Mas ele foi desatento. A maioria trata a carteira de habilitação como qualquer coisa, e não é. Isso é um fruto da cultura nossa, de aprender a dirigir em qualquer lugar, que os pais faziam, como foi comigo. Minha filha está pau da vida comigo, que ela não faz isso comigo. Eu não faço com ela. Hoje, eu dependo da minha carteira para trabalhar, para levar sustento para casa. Se eu tomar uma ferrada porque estou ensinando ela na rua, ela que vai perder também. Eu perco meu emprego. Então, essa cultura desvalorizou isso aqui. Hoje eu estou indo para Friburgo com um amigo, eu tenho um vídeo aqui que mostra essa neblina que eu filmei. Eu passei não sei aonde, eu tiro uma foto. Eu estou em tal lugar, eu faço um comentário. Por quê? Porque se eu pego uma matéria de televisão, essa matéria vem logo, eu trago para aula. Mesmo fora daqui, eu estou procurando algo para melhorar, porque eu sei como está lá fora. Não está bom. Com esse molde de trabalho que nós temos aqui, ainda não está bom. E olha que já tem um tempo isso. Por quê? Porque o ser humano não valoriza. Ele não respeita o outro, ele quer fazer do jeito dele. O carro mais caro, ele acha que o carro pode andar na frente. Então, outra coisa. A gente estava falando aqui da multa, de entrar na contramão e tudo mais. A sua moto é sua empresa. Você tem a obrigação de cuidar dela, cuidar com pincel, tratar ela com ouro e evitar de se acidentar com ela, porque além do prejuízo que você vai ter em você e na sua família, você ainda para de trabalhar. O cara que pega o carro para passear, o carro dele é um gasto. Se bater, ele ainda economiza dinheiro, deixa de gastar. Um exemplo, você não, você vive disso. Então o cara que vive com o carro dele, com a moto dele, que a empresa dele é o veículo dele, ele tem que cuidar muito mais da segurança dele, do veículo dele, da família dele.
Então, a gente pensando desse jeito, pode mudar alguma coisa, ou pelo menos iniciar a mudança. Você vai mudar na vida de quem? Dos seus filhos que vão ver você fazendo. Seu filho que pergunta, pai, é polícia, sem entrar em detalhe? Ou, ao sinal, não pode passar não pode fazer isso, porque já aprende alguma coisa quando vai para a escola. Então, você vai mudar o comportamento do seu filho. Eu trabalhei com resgate, sou técnico de segurança do trabalho e sou instrutor na autoescola. E tenho um perfil como pessoa, que sempre tive. Inclusive, por causa desse perfil, que um amigo me falou, você podia ser instrutor. Minha filha estava em Niterói, perto das Barcas, com um amigo, o pneu do carro furou. Quem desceu do carro e sinalizou o trânsito foi minha filha. Quem ajudou na troca do pneu foi minha filha. Ela vai ser uma mulher que aprendeu com o pai que dá para fazer algumas coisas sim, que é necessário até para salvar a própria vida. Ela sinalizou a via, ela parou o trânsito quando teve que parar, ajudou a trocar o pneu, fez nada demais, fez o que tem que fazer. Ela não foi vítima de alguém não ver o carro parado e bater nela. É isso que fica, o que fica para trás, o que você deixou de história. Quando você morrer, a sua história para frente para, mas você vai deixar uma história para trás. E que pessoas vão seguir essa história. Qual vai ser, boa ou ruim? Então eu às vezes tenho dificuldade na sala de aula, por quê? Eu pego pessoas que viveram pelo menos 18 anos com a família dizendo que o errado era certo. E eu tenho 45 aulas para acertar o alvo e a pessoa entender que aquilo está errado. Bom, tudo isso que nós falamos até agora tem a ver com direção defensiva, tem a ver com cidadania, tem a ver com legislação, falamos de primeiros socorros e até de mecânica. E eu não abri uma página de livro. Então, se a gente entender a essência da coisa, não vai ter pergunta que pegue a gente. A resposta tem que ser entendida. As pessoas acham que elas podem botar um cone na frente da casa delas ou uma coisa para estacionar o carro na própria vaga. Não pode. Ela tem que botar dentro da garagem. Se a vaga permitir, se a rua permitir estacionar, ela para onde tiver vaga. Ela pode combinar com os vizinhos, mas se de repente um estrangeiro chegar lá e botar, ela não pode reclamar. Senão ela está cometendo uma infração perante o Código de Trânsito. Botar duas rodas na calçada para não atrapalhar muito a rua, mas atrapalha a calçada. Eu estava comentando em casa sobre isso. Vindo para cá, estava tomando café com a minha mulher, antes de vir para cá. A placa tem que estar com a luz acesa. Aí na sala levanta. Para quê? Para poder multarem a gente? Eu falei, pô. Já é de propósito, já é para multar a gente. Eu falei, não. Se você for atropelado, eu já pego logo na canela. Se você for atropelado, o carro fugir, o cara não apagar as luzes, alguém vai ter condição de anotar a placa para dizer quem foi. Se um parente seu for atropelado e alguém fugir, a placa fica visível. Eu falei, caramba. A placa é identificação. Tem que ter. A gente estava conversando exatamente sobre. A gente estava conversando sobre isso, sobre a questão da placa que virou crime agora. Bom, então, mas a placa acabou de cair. Conversa mais fiada que a gente ouve. A placa acabou de cair. A sorte de muitos que essa fiscalização vai ser com as blitz do Detran, da Guarda Municipal, da Polícia Rodoviária Federal e Estadual. A PM só vai fiscalizar se a moto está com chassi em dia, com documentos em dia, e se você não tem pedido de prisão, alguma coisa em aberto. Mas você sem placa já vai ser um alerta. Então, quando a coisa dói na gente, está errado. Então, você, especificamente, a tua empresa tem que estar em dia, os pneus têm que estar em dia, a manutenção tem que estar em dia, a corrente lubrificada.
teve uma folga ali no guidão, na direção, dá uma ajustada, troca o óleo no tempo certo. Eu conheci motoboy que trocava óleo toda semana. Botava óleo de 1000 quilômetros, né? Óleo mais barato, Ipiranga da vida. Botava Ipiranga, botava na segunda, trocava na segunda. Não, o seu Yamalu você troca de 2 em 2, mas é 3 em 3. Então você já faz melhor. Tipo assim, por exemplo, agora eu tenho que trocar óleo e filtro. Aí eu troco um óleo sim e um filtro novo. Um óleo sim e um filtro novo. Bom, mas depois eu vou fazer um comentário com você. Tá dando certo? Eu não vou dizer que você está errado, não vou dizer que você está certo, não. Vou dar só um exemplo para você. Trocar o óleo de um veículo e não trocar o filtro de óleo é a mesma coisa que chegar em casa de noite, tomar banho e não trocar a cueca com a calcinha. Pensa nisso e na próxima você me diz. Vê filtro de combustível, tudo que... Você anda muito, você leva a sua moto, você expõe ela a um trabalho pesado. Ela passa muito combustível no filtro, ela passa muitas vezes o óleo no filtro. E se você tiver com um filtro sujo, igual o filtro de água de casa, que a água começa a não passar, o óleo também não vai passar. E aí lubrifica pouco o que tem que ser lubrificado. Chega no momento que você começa a ter um desgaste antes do tempo. Você já troca com 1000 menos, beleza. Mas pensa nisso, em trocar o filtro de óleo. Pensa nessa possibilidade. Porque se você for levar em consideração, quanto é um filtro de óleo de moto? 15 reais. Vamos lá, 20 reais. Quanto custa uma retífica de motor de moto? Hã? Divide... Um cilindro aí tá por 600 reais. 600 reais um cilindro. Um cilindro. Divide por 20 reais. Quantos filtros você poderia ter comprado? Então, pensa nisso. É a sua empresa. E depois, quando você for vender a tua moto, você tem a relação de tudo que você fez. Quem vive do teu lado sabe que você troca em dia, faz tudo. Quando você abrir a boca para falar, o cara fala assim, eu compro. Você vai gerar valor no seu bem. Comprar um veículo hoje sem nada para fazer é muito difícil. Então mantenha o seu veículo em dia o máximo possível. Você está olhando para o pneu e está na metade. Vê se de repente você não consegue se coordenar para botar um pneu novo em casa. Quando aquele não puder, o novo já está ali. Olhou para o da frente, faz a mesma coisa. Depois que comprar o de trás, se prepara para o da frente. Viu que troca. Por quê? Porque você não vai escorregar na pista, você não vai ter problema. Se for parado na rua, não vai ter conversinha. Então, o comportamento defensivo ele tem que ser em todas as áreas da vida da gente. O técnico de segurança do trabalho, ele não é técnico só no trabalho, não. Muito bonito ele chegar no trabalho com o braço enfaixado, porque se acidentou em casa porque deu mole. É igual a questão de lógica do cara na prova. Tá assim, observa a pressão, né? Aí ele está embaixo desse esquema. Em uma rodovia, um carro circula a 100 km. Uma caminhonete circula 990 km. Na verdade é o... a 100 km. Qual deles está infringindo o código? O ônibus, porque aí eu falei, pô, 90 vezes subir na via, velocidade máxima para carro de passeio 100, ônibus não sei o que, 80. Aí eu falei, cara, uma dessa aqui tá errada. Isso é Niterói-Manilha. Isso aí é Niterói-Manilha. Entendeu? Então, tipo assim, até na ponte tem certas ocasiões que acho que tem horário, né? Caminhão tem horário na ponte, mas a velocidade na ponte é 80 para todo mundo. Isso aí. Então, quando eu olhei, eu falei, cara, tem que reler de novo. Eu falei, não é possível. O ônibus está o ônibus lá para aqui, realmente. Bom, em rodovia, se não houver sinalização em contrário, que no cabo da Niterói-Manilha tem, é 80, e se não houver sinalização em contrário, veículo pesado, caminhão, ônibus, micro-ônibus, carro rebocando carretinha também, tá? Carro de passeio rebocando carretinha tem que andar na velocidade do pesado, é 90. Velocidade máxima permitida para veículo pesado é 90. E para veículo leve, 110, dependendo da rodovia. 100 e 110. Mas ônibus é 90. Caminhonete e caminhoneta é veículo leve. Moto é veículo leve. Carro é veículo leve. Sobrou para quê? Para o ônibus que está a 100. Então, para responder essa questão, você tem que primeiro saber o que é caminhoneta e o que é caminhonete, porque lá atrás, na página 123 a 126 diz
nas últimas páginas do livro, que é o anexo 1 do Código de Trânsito, que aí você vai saber, pô, isso é um carro leve. Caminhoneta é um EcoSport, é um Creta, é um SW4, é um Jeep Commander, é o carro fechado, é SUV ou a picape cabine dupla. É uma caminhoneta. Caminhonete é o veículo cabine simples. Então, ônibus tem que andar a 90, tá? A 100 já está errado. Vamos lá, comecei pelo ônibus. No ônibus eu já sei que está errado, vamos olhar os outros. E responde. Mas você precisa entender a questão. Como você falou, você leu de novo. É esse tipo de coisa que tem que ser feito na prova. É igual, por exemplo, às vezes você está na festa, você nesse centro de informações futuro, frente à autoescola, aí você já vai olhando as respostas. Deu ruim, você sabe que você não entendeu direito. Aí o que eu faço? Eu começo a ler para mim ouvir. Reflexo, olhando devagarzinho, onde o computador generaliza aqui. Existem pessoas que estudam ouvindo. Existem pessoas que estudam escrevendo. Escrevendo o que está lendo. E existem pessoas que estudam só lendo. Se eu errar, cada pessoa tem um jeito. Se for uma questão lógica, claro, você vai olhar ali, mas se for, por exemplo, às vezes é uma questão que precisa de mais uma atenção, eu tenho que ler. Então, tem pessoas que precisam ouvir o que está acontecendo para poder entender. É perfil da pessoa. Eu presto muita atenção no que você fala. No simulado, fazendo em casa, tem lá que, dependendo das perguntas, eu vou lá atrás do que você falou. A primeira vez. Eliminação de uma, duas, ou nada. A primeira vez que uma aluna passou na prova, que veio falar comigo, que quando ia responder me escutava falando, eu falei. Aí um falou, dois falou, três falou, ele está falando. Cara, então tem gente. Teve aluno meu que falou, Guto, nem peguei no livro, passei com o que eu ouvi na sala de aula, beleza, passou. Eu dou todas as opções para vocês. Então, eu quero vocês na rua lembrando de mim e me vendo fazer a coisa certa. Porque eu também tenho as minhas certezas, eu também tenho as minhas experiências, eu também tenho os meus achismos e tem hora que eu dou mole. Eu tento me policiar toda hora. Hoje eu cheguei aqui em cima do horário. Cheguei aqui 11 horas. Ainda tive que esperar para saber se a outra aluna ia chegar. Eu atravessei tanto aqui na frente como lá, fora do sinal, ou seja, sinal aberto no carro. Eu, porque dirijo, tenho visões que algum pedestre não tem. Depois que eu cheguei do outro lado da calçada, eu falei, mas é isso que me causa acidente. É isso que me dá o erro. Aí eu falei assim, eu tenho que comentar com os alunos esse tipo de coisa. Eu atravessei, mas cheguei do outro lado da calçada e falei assim, caramba, eu não posso ficar certo de uma coisa porque eu não sei o que está sendo pensado do outro lado. Eu não sei o que o cara está vendo. Eu estou certo do que eu estou fazendo, porque eu estou imaginando que a manobra vai ser do jeito que eu estou pensando, porque eu dirijo. Então, a gente, quando tem muito tempo de certeza, muito tempo de experiência, a gente acaba errando pelo tempo. Às vezes, o tempo que a gente tem de experiência é nosso maior inimigo. Fala. Uma que tinha caído, que eu errei, foi, por exemplo, aqui, ó. Vamos botar aqui, tem uma ali, ó. Via direita, né? Por exemplo, você da via esquerda e tinha uma que eu acho que curva acentuada à esquerda. Eu marquei errado. Eu sabia a diferença aí quando eu fui fazer uma entrega no Laranjal ali, foi onde eu vi na via. Porque se eu descesse. Não, mas olha só. Se eu descesse, aí eu vi realmente, aqui tinha. A curva era um pouco mais assim. é mais arredondada. Aí foi onde eu falei, essa daqui é via esquerda, porque se eu descer eu vou pra mão. Aí foi onde eu falei, quando eu fiz o simulado. Quando fala da curva à esquerda, ela é mais arredondada. A ordem. Porque isso cai. Cai. Placa cai. E isso confunde. Se o cara não tiver um conhecimento básico. O ideal é que você pegue a parte de placa e de infrações e leia. Leia uma vez, leia duas, leia três. Uma tinha
Projeção de cascalho, pista escorregadia, desmoronamento, cai. Tinha uma que tinha um pai, uma filha assim, aí tava lá assim. 2 bonecos de mão dada, um adulto e uma criança. Isso, mas não tinha nada na mão não. Aí perguntou assim, essa faixa está sinalizando o quê? Via de pedestre, via escolar, outras vias lá. Eu botei via de pedestre, acertei. Eu tirei pelo caderno. Mas se tiver. Mas se tiver a faixa embaixo, é travessia de pedestre sinalizada. Aonde tem escola, aqui por exemplo não tem faixa de pedestre, mas tem uma escola. Vai ter uma placa dizendo que tem trânsitos escolares ou de pedestre, ok? Mas se tiver embaixo do desenho uma faixa de pedestre, está sinalizando a travessia de pedestre, ou seja, travessia de pedestre sinalizada. Não significa porque não tem faixa que não vai ter pedestre atravessando, mas quando tem faixa tem que atravessar ali, e se vai atravessar ali você tem que dar preferência, caso não tenha sinal de trânsito, tá? Bom, gente, às vezes a aula começa assim, com esse papo, que vai levando a gente para o entendimento. Eu gosto muito disso, do que seguir um molde às vezes, mas o que tem que ficar muito claro, nós vamos ter essa mudança lá. Nós vamos ter essa mudança lá. Se a gente quer uma mudança, a gente tem que começar a fazer. Isso não é frase feita não. Porque no momento em que você não discutiu no trânsito, foi menos uma estatística de briga no trânsito. Não, menos um tiro, que você não sabe se o cara está armado. Porque tem um tipo de pessoa. Tem um tipo de pessoa que sai de casa para provocar o outro, sabe por quê? Para arrumar problema. Então, tem coisas que você tem que parar e pensar 1, 2, 3 vezes. Agora, pelo amor de Deus, não começa uma briga frouxo, não. Se vai começar, começa que nem homem, porque vai ficar ruim. Então, se você é melhor não começar a briga, mas se começar, começa direito, sabendo que você vai prevalecer. Se vai para perder, depois de você pensar se vale a pena a briga, pensa se você tem condição de terminar a briga. Para não ficar feio também, né? Mas é melhor não brigar. É melhor não brigar. Exatamente. Tem gente que sai de casa para arrumar um problema. Hoje é meu dia e vai fazer. A gente vê as pessoas brigando por nada. Você vai apanhar. O cara vai gravar sua cara, ele vai tirar uma foto do seu carro. Aí daqui a pouco tá gerando um problema maior. O cara vai ficar ferido, irmão. O cara vai batendo na frente dos outros. E geralmente os outros jogam na internet. Vai perder o tempo dele. Então tem gente que você está quieto, o cara está te provocando.